força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que vêm participar conosco deste culto. Estar na presença de Deus junto a vocês, ainda que de forma virtual, é uma grande oportunidade de comunhão, de orientação, de confissão, de conforto, de esperança e de fé. Estamos no 5º domingo da Quaresma, este tempo litúrgico que nos chama mais intensamente à conversão. Que isso de fato aconteça, na perspectiva de podermos de novo recomeçar, para acolher com alegria o tempo pascal que já se aproxima. Que bom que vocês vieram. Sejam acolhidos no amor de Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós.
Convido a todos a lerem Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo... Nesta leitura do livro do profeta Jeremias, temos que Deus apresenta a Israel a proposta de uma nova aliança que se estabelece a partir da mudança do coração do povo, pois só com um coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus. Cumprir todo teu
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Salmos, capítulo 51, versículos de 1 a 12, que assim nos diz: Arrependimento e perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau, desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Ao Deus revelado em Jesus Cristo pertencem a misericórdia e o perdão. Dele nos aproximemos em busca do perdão, pelas vezes que nos sentimos autossuficientes, negando nossa dependência de sua misericórdia, de sua graça, de sua compaixão e de sua bondade. Que ele incline os ouvidos em nossa direção e ouça a nossa oração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia, misericórdia, Senhor.
ó Cristo, que viestes chamar os pecadores de coração contrito. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Quem confessa os seus pecados, deles se arrepende e se dispõe a não mais cometê-los, ouve de Deus a boa notícia. Pela morte de Cristo na cruz, somos libertados, isto é, os nossos pecados estão perdoados. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser.
Deus é amor e se deu a nós em Jesus Cristo. Possamos nós também nos darmos a Ele, vivendo conforme a sua vontade santa. Que nossos pés trilhem os caminhos do Cristo e que nossa língua fale a verdade que Cristo nos ensinou. Que nosso agir seja resultado de um corpo cheio com a vida que é Cristo em nós. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo,
Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora eu estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: Eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Iniciamos o culto desta noite com a leitura de Jeremias, onde Deus apresenta a Israel a proposta de uma nova aliança. Nova no sentido de ser diferente daquela do Sinai, que foi uma aliança externa, gravada em tábuas de pedra e que o povo, infelizmente, nunca interiorizou devidamente. Essa aliança do Sinai apresentava leis que o povo devia cumprir, mas essas leis eram sempre leis externas, que não atingiam o coração do povo nem mudavam substancialmente a sua maneira de ser. Por isso, o povo de Deus continuou a trilhar caminhos de infidelidade a Deus, de injustiça, de autossuficiência, de um agir contrário à vontade de Deus, que é o que denominamos pecado. O povo aderiu à aliança do Sinai, mas mais com a boca do que com o coração. Mesmo frente a essas ações, Deus, em sua infinita misericórdia, anuncia por meio do profeta Jeremias que firmará uma nova aliança, a qual implica que Deus mudará o coração do povo e lhe dará um coração transformado segundo seus propósitos. No Evangelho de João, temos que os propósitos de Deus nessa nova aliança se concretiza em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para renovar os corações humanos, oferecendo-lhes a vida de Deus. E essa aliança estabelecida em Jesus possui uma lógica difícil de ser compreendida se o coração não for um aliado forte no gesto de olhar para Jesus, no entendimento dos propósitos de sua vida que culminaram com sua morte e ressurreição. Foi assim com os não-judeus que se aproximaram de Filipe, abrigando no coração um desejo: queremos ver Jesus. Os olhos queriam vê-lo,
provavelmente com um coração inquieto por tudo o que vinha chegando a eles a partir dos gestos de Jesus e tudo mais relacionado à sua pessoa a partir dos últimos acontecimentos. Precisamos observar que esse episódio relacionado ao desejo daqueles não-judeus de verem Jesus se dá após a entrada de Jesus em Jerusalém e de o povo aclamá-lo como o rei de Israel, aquele que chega em nome do Senhor. Esses não-judeus que se aproximam de Filipe poderiam ser estrangeiros convertidos ao judaísmo ou simples simpatizantes do judaísmo, não se sabe ao certo, mas tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa. É natural que esses não-judeus tivessem vindo a Jerusalém adorar a Deus no templo, mesmo com as limitações que lhe eram impostas, deixando-os separados, limitados ao pátio dos gentios. Lá chegando, são impactados com as notícias a respeito de Jesus e querem vê-lo, estar frente a frente com esse projeto de salvação do qual tinham notícias. Vão então recorrer a Filipe, discípulo da cidade gentia da Galileia, que por sua vez recorre a André, que finalmente os leva a Jesus. É um relato simples, a partir do qual o autor do quarto evangelho, pedagogicamente, faz sugerir que o templo e o culto antigo já não são mais os lugares onde o homem encontra Deus e a salvação. Agora, quem estiver interessado em encontrar a verdadeira salvação deve dirigir-se ao próprio Jesus. E isto vale para toda e qualquer pessoa, mesmo aqueles que vivem fora das fronteiras físicas de Israel, como era o caso dos não-judeus que haviam procurado Filipe para que este os levasse para verem Jesus. O fato de Filipe falar primeiro com André e só depois os dois irem contar o que se passara a Jesus reflete um pouco a dificuldade que as primeiras comunidades cristãs tiveram para dar os passos no intuito de agregar os pagãos, fazendo valer a compreensão de que a aliança firmada por Deus em Cristo era para todas as pessoas. Essa é mais uma estratégia pedagógica do autor do quarto evangelho. Quando estão diante de Jesus e lhes é revelado o fato, é anunciado por ele que chegou a hora da sua glorificação, de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Glorificação esta que acontecerá à semelhança do grão de trigo que precisa lançar-se à terra para tornar-se pão. É preciso que o grão morra para dar muito fruto. Assim também, o anúncio da ressurreição já se apresenta neste momento. Na direção de fazer cumprir o desejo daqueles que queriam ver Jesus, o que lhes é apresentado é que era chegada a hora de o Filho do Homem receber grande glória, mas que esta glória haveria de necessariamente passar pela morte de cruz. A morte de cruz, consequência de seu irrestrito cumprimento ao projeto de vida dado pelo Pai. A morte de Jesus foi a consequência do seu confronto com as forças da morte que dominavam o mundo. E ao dar a vida por amor, Jesus deixa aos seus discípulos a suprema lição do amor até ao extremo, do amor-serviço, traduzido na entrega radical aos projetos de Deus de vida abundante para os seus filhos e filhas. A obra de Jesus como Messias Salvador não se caracteriza apenas por sinais, milagres e curas. Fosse assim, ele seria apenas um guru, como em muitos momentos
alguns insistem em caracterizá-lo. Ao anunciar a morte, Jesus não afirma somente seu sacrifício em favor da humanidade, mas também convida seus seguidores a que se coloquem disponíveis a fazer o mesmo quando ele não estiver entre eles. Jesus sabe que o que vem pela frente não será fácil. O que direi? Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? Não. A resposta vem da vontade divina de realizar aquilo que o Pai pede. Pai, revela a tua vontade gloriosa. Temos, mais uma vez, que a fidelidade de Jesus à vontade divina, demonstrada em sua vida, ministério, morte e ressurreição, tem por vontade sublime glorificar o nome de Deus. Até diante de sua iminente glorificação, isso acontece. Daí que surge a voz do céu, que assegura que a forma de viver proposta por Jesus é verdadeira e que Deus garante a sua autenticidade. Confirma-se desta forma aos discípulos que oferecer a vida por amor não é um caminho de fracasso e de morte, mas um caminho de glorificação e de vida. Quem vive exclusivamente para si próprio, quem se preocupa apenas em defender os seus próprios interesses e perspectivas, quem se apega excessivamente a uma realização pessoal, perde a oportunidade de chegar ao homem novo, à realização plena, à vida verdadeira de mulheres e homens com os corações verdadeiramente transformados. Se Jesus foi glorificado pelo Pai na cruz, nós também receberemos a glória de Deus quando nos entregarmos a Ele e aos seus desígnios. Que Deus nos abençoe neste caminho de entrega. Amém. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva.
modo moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz: levamos sempre nos nossos corpos mortais a morte de Jesus, para que também se veja a vida dele nos nossos próprios corpos. Que o Senhor Jesus te atraia à sua cruz e possas sentir-te abraçado por ele. Que o Espírito Divino abra teus olhos, teus ouvidos e tuas mãos, para que ajudes onde for preciso, e que todo mundo possa enxergar em ti um bom seguidor, uma boa seguidora de Deus, que partilha as bênçãos divinas. Amém.